Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai falar aqui por dentro da dança, na página 60. Aqui ele fala que para a gente criar ou dançar uma coreografia, como a da intervenção urbana, que a gente vem falando muito de marchas urbanas, é preciso conhecer com profundidade o corpo humano e seus movimentos. Então, na sessão que a gente vai estudar agora, ela foi criada por Húngaro Rodolfo Laban, sobre o movimento corporal e aprender como movimentar, como movimentar e o movimento estruturado. Então, Laban, ele foi um bailarino, coreógrafo, arquiteto e estudioso do movimento humano, que ao longo da sua vida ele se dedicou a sistematizar a linguagem da dança, pensando no desenvolvimento global das pessoas, e o que levou a elaborar a coreografia, uma espécie de gramática do movimento humano. E em suas observações ele notou que quando nos movimentos cada pequena parte do nosso corpo se movimenta como em uma orquestra, em que cada um instrumento tem o seu papel. Assim, o movimento de uma parte do seu corpo sempre deve ser entendido em sua relação como um todo. Então, Laban chamou a atenção para aquilo que ele denominou de princípio de sequência, sendo o qual cada movimento que fazemos irradia do centro da gravidade do corpo, ou seja, a região do quadril, e tem de retomar a ele, o que ocorre porque sempre buscamos o quê? Uma forma de se equilibrar. Então, as formas que o corpo produz: tetaedro, cubo, octaedro, icosaedro, dodecaedro. Tá aqui. Estas formas que a gente vai entender agora. Segundo Laban, quando os movimentos criamos formas com o nosso corpo, que se modifica constantemente conforme a parte do corpo que mexemos e o ritmo que impomos a esses movimentos. Tendo em vista, Laban compara as formas que o corpo pode produzir ao se movimentar em algumas formas geométricas. Ou seja, o que Laban diz? Diz que o nosso corpo ele pode fazer também esses movimentos de acordo com o quê? Com essas formas geométricas. Basta a gente querer e fazer o nosso corpo se adaptar e se acostumar a desenvolver essas pequenas formas. Vou dar só um pequeno exemplo. Se a gente sentar de uma forma bem bacana, bem no chão, bem direitinho, nós formamos essa linha aqui, ó. Nós formamos essa linha aqui. Se a gente ficar também de pé, com as pernas bem estendidas e o corpo um pouco inclinado, ficamos nessa forma aqui. Então, nós também temos a capacidade de desenvolver todas essas formas geométricas aqui. Pode demorar? Lógico que o nosso corpo já se diz assim, é corpo humano. Mas a gente vai fazer uma pequena observação aqui, ó. Se você olhar aqui é uma representação da sinisfera. Ou seja, ó, com base nessa comparação aqui, Laban ele teorizou que o nosso corpo se mexe dentro daquilo que ele chamou de sinesfera. Ou seja, da esfera que se delimita o limite natural do espaço pessoal no entorno do corpo do ser que se move. Ou seja, ela está se movendo aqui dentro, se você observar. Então, essa esfera cerca o corpo em movimento ou parado, seja carregado pelo corpo quando se move. Veja essa imagem, que é o que ele está falando aqui. Aí diz assim, ocupando o espaço. Então, para Laban, o movimento que o corpo desenha no espaço pode ocupar 3 áreas especiais: a alta, média e a baixa. Em geral,
Cada parte do nosso corpo ocupa uma área espacial. Mais constantemente na nossa cabeça fica a parte mais alta do espaço. Nossa barriga na área média e nossos pés na área baixa. Se você imaginar, ó, veja aqui, ó, nessas duas imagens. Aqui ele diz assim, ó, nossa cabeça fica na parte mais alta, tá vendo? Nossa barriga tá aqui, ó, na parte média e nossos pés na parte baixa. Aqui ele está afundando. Afundar, ir para a área baixa. Ou seja, ela baixou a cabeça, quer dizer, afundar. Emergir, ir para a área alta. Ou seja, ela ergueu, ela se ergueu. Então, está na área alta. Vamos lá. Vamos entendendo aqui devagar. Alargar, abrir para o lado. Você olha só que ela abriu uma das pernas e um dos braços. Perdão. Estreitar, fechar para o lado. Ou seja, ela estreitou. Estava aberta, ela fechou. Aqui estava largando e aqui está estreitando. Avançar, ir para a frente. Olha o pé dela, foi para a frente. Olha o braço dela, o braço está para frente. Retrair, ir para trás. Ó, o braço está para trás e o pé está voltando. Esses fatores cadê? Os fatores do movimento. Em Paralabão, o movimento tem 4 fatores que caracterizam, que são eles: o espaço, o peso, o tempo e a fluência. O espaço é o modo como o dançarino se move no espaço. Pode ser focado e direcionado como, por exemplo, um carro em movimento, ou sem direção, ou como uma pedra rolando numa montanha. Aí vem o peso. O peso do movimento usado pelo dançarino pode ser pesado para baixo, como os passos de um elefante, ou pode ser leve e delicado, como os passos de uma formiga. O tempo. Os movimentos do dançarino podem ser rápidos, agitados, como as asas do colibri, ou pode ser lentos e devagar, como o caminhar da tartaruga. A fluência. A fluência entre os movimentos pode ser livre, solta, como uma folha ao vento, ou contida ou retraída, como os movimentos de um robô. Então, aqui dá pra gente, vamos olhar. Torcer. Ó, pode ver que ela tá torcendo os pés, um dos pés e as mãos. Talhar ou chicotear. Ela tá fazendo a cena como quem ela vai chicotear alguém. E colocou o pé para trás. Pressionar ou empurrar. Pressionando as mãos. E como se estivesse empurrando o pé. Socar. Ó, ela tá fazendo o gesto que tá socando as mãos e o pé. Ok, gente? Por hoje só, boa aula, fique com Deus e até a próxima aula.